por universidades aqui no Brasil. Recentemente eu fiz um estágio de doutorado sanduíche na Austrália, junto com o professor Tim Gabbett, na empresa de consultoria dele, na Gabbett Performance Solutions. Durante esse período lá eu consegui a credenciação, né, de preparadora física nível 1 pela Associação Australiana, mas a minha atuação principal é na ginástica rítmica, né? Eu fui atleta profissional de ginástica rítmica e logo em seguida iniciei a minha carreira de arbitragem, então hoje eu sou árbitro da Federação Internacional e tenho alguns papéis, né, de diretoria técnica, tanto na Confederação Brasileira quanto na Federação Mineira aqui no meu estado. E hoje atuo basicamente com consultoria científica para atletas e equipes de alto rendimento, principalmente na ginástica rítmica, e desenvolvo pesquisas, né, focadas na carga de treino, em especial na GR, e tem algumas pesquisas no voleibol também. Bueno, como lo pueden observar, Paula es científica del deporte, estudió educación física en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, es magíster y doctora en educación física por la Universidad de Juiz de Fora, también en Brasil, realizó su pasantía de doctorado en Gabbett Performance Solutions en Australia, es coach nivel 1 por el Instituto por la Asociación de Strength and Conditional, árbitro internacional de gimnasia rítmica, Federación Internacional de Gimnasia, miembro del Comité de la Confederación Brasileña de Gimnasia, directora técnica de la Federación Mineira de Gimnasia, consultora científica, y sus investigaciones se desarrollan con base a la carga de entrenamiento, especialmente en gimnasia rítmica. Bom, um breve sumário dos conteúdos que eu vou tentar abordar aqui hoje com vocês. Vou passar um pouco por alguns conceitos básicos relacionados com a temática, tentar explicar para vocês o que é essa variável, né, o que é a CWR, a relação dessa variável com lesões no contexto esportivo, as diferentes formas de calcular e interpretar essa variável. Vou apresentar também algumas críticas recentes e as limitações, alguns mitos, evidências científicas, que forma que a gente pode utilizar essa variável no contexto prático y, por fin, algunas conclusiones. Bueno, en resumen, el contenido que vamos a abordar hoy está relacionado a los conceptos básicos, que es la relación aguda, carga crónica aguda, lesiones, cálculo de interpretación, críticas y limitaciones, mitos, evidencias científicas, aplicaciones prácticas y conclusiones. Antes de entrarmos propriamente na variável, né, na ACWR, acho que é importante a gente trazer alguns conceitos relacionados à carga de treino para a gente garantir que todo mundo vai estar aqui na mesma página usando a terminologia aproximada. Então, essa é uma estrutura teórica do processo de treinamento, né, que é bastante conhecida no contexto da ciência do esporte, que mostra, né, que, em primeira instância, a partir do desempenho esportivo, a gente pode escolher, traçar algumas determinantes. A partir dessas determinantes, temos os objetivos do treinamento, traçamos os objetivos do treinamento. Só depois de entender esses objetivos, conseguimos pensar e elaborar os exercícios, né, a organização, a qualidade e a quantidade do treino, que vai nos trazer o que a gente chama de carga externa, né, que é basicamente o trabalho físico que é prescrito ou realizado pelo atleta. E a partir dessa carga interna, nós temos o que a gente chama de carga interna. Dessa carga externa, nós temos o que chamamos de carga interna, que seria a resposta psicofisiológica do atleta durante o exercício. E, obviamente, que isso é influenciado por características individuais, pelo nível de treinamento, estado psicológico, etc. E apenas a carga interna, em última instância, que vai influenciar, né, que vai nos mostrar os resultados do treinamento, as adaptações, que vai retroalimentar esse processo de treino. Bueno, antes de hablar de nuestra variable, de nuestra principal variable ACWR, vamos a hablar un poco de los conceptos básicos, como ustedes lo pueden observar, la estructura teórica del proceso de entrenamiento, que parte pues de rendimiento, determinantes, objetivos del entrenamiento, tenemos el ejercicio, su organización, su calidad, su cantidad, y todo esto se relaciona con la carga
externa, que está pues relacionada al trabajo físico prescrito, y a la carga interna, que ya hablamos pues de la respuesta fisiológica durante el ejercicio. Bom, então, o que é a CWR, né? Ela não foi uma variável que surgiu de um conceito novo, né, proposto pelos autores. Na verdade, ela é inspirada num trabalho do professor Eric Bannister, da década de 70, em que ele tentava buscar algum modelo matemático que pudesse predizer a performance, e de forma bem simplista, né, esse modelo dele, que é conhecido como modelo de fitness e fadiga, é entendido dessa forma, né, dessa forma. Performance é tido como fitness menos fadiga. E a CWR ela também se inspira em um outro modelo que foi proposto pelo Andrew Kogan, se eu não me engano, na década de 90, começo dos anos 2000, que tem uma linha de raciocínio um tanto quanto semelhante, mas o Andrew Kogan trabalha com a variável que ele chama de Training Stress Balance, que seria a carga crônica menos a carga aguda. O que é importante a gente ressaltar desses dois modelos, né, que são, vamos chamar assim, as inspirações da CWR, é que são modelos que pensaram, primeiramente, em modelar, né, em entender a relação da variável com a performance, com o desempenho, e são modelos que trabalham com adição em suas fórmulas. Bueno, para hablar un poco más del concepto de esta variable ACWR, vamos a mencionar aquí a este autor llamado Eric Bannister, que nos presenta esta definición o esta relación entre el rendimiento, el fitness y la fatiga. Luego también podemos encontrar este concepto de Andrew Kogan, que está relacionado al balance de ese estrés en el entrenamiento, que también está relacionado a la carga crónica y aguda, y todo esto, estos dos conceptos tienen una relación con el rendimiento y la adición. Mais recentemente, um grupo de pesquisa liderado pelo professor Tim Gabbett, que é um pesquisador australiano, propôs essa variável, como eu já disse, inspirada nesses modelos anteriores, que ele chamou de Acute to Chronic Workload Ratio, né, que aqui nós estamos chamando de ACWR, que ela é basicamente a razão entre a carga aguda e a carga crônica. A carga aguda ela pode ser entendida como uma carga realizada num período mais curto de tempo, em geral entendido como uma semana, e ela seria análoga à fadiga. Já a carga crônica, ela é a carga que é realizada num período um pouco maior de tempo, em geral 4 semanas, e ela é análoga ao fitness. As principais questões diferentes aqui que a gente tem que ressaltar da CWR em relação aos dois modelos anteriores que eu me referi, que essa variável é inspirada, é que ela vem sendo utilizada mais em relação a modelos, né, de risco de lesão, e ela não é mais calculada por adição, ela é uma razão. Então, são duas questões importantes para a gente ter em mente. Bueno, aquí nos presenta este concepto de Tim Gabbett, que pues nos dice que es una proporción de la carga aguda y crónica. Podemos decir que la carga aguda está relacionada a la fatiga y la carga crónica está relacionada al fitness. Paula, oi, Paula, você poderia falar frases um pouco mais curtas Claro, para tentar? Você pode repetir, por favor, a última parte que eu fiquei um pouco perdido? Sim, sem problemas. Desculpa, Carlos. Tranquila. A questão que a diferença da ACWR em relação aos dois modelos anteriores é que ela é utilizada mais em relação à incidência de lesões e não mais a performance, como os modelos anteriores, e a forma de calcular é por meio de uma razão, é por meio de uma divisão
destes dois valores e não mais por adição. Ok. Perfeito, Paula. Até aí, tudo bem. Ok. Já tinha falado isso. Tudo bem. Bom, acredito que muitos já tenham tido contato com esse gráfico, né, que é um gráfico um tanto quanto famoso e divulgado na ciência do esporte, e ele basicamente traz no seu eixo horizontal essa variável, a ACWR, e no eixo vertical o que a gente chama de uma probabilidade de uma lesão subsequente, né? Se você já quiser ir começando, pode ficar à vontade, Carlos. Perfecto. Como ustedes ya han podido observar, este gráfico es muy común, entonces básicamente representa a nuestra variable en el eje X y la incidencia de lesiones en el eje Y. Ok, então, basicamente, esse gráfico ele foi compilado com dados de 3 diferentes esportes, que é o cricket, o rugby e o futebol australiano, e eles observaram esse formato, né, esse desenho da curva, e propuseram 2 zonas que eles chamaram de uma zona de sweet spot, que é onde a incidência, né, o risco de lesões parecia um pouco menor, que é onde a ACWR estava entre 0,8 e 1,3, e uma zona um pouco mais perigosa, onde o risco de lesões seria um pouco maior, onde a ACWR seria aproximadamente ali maior ou igual a 1,5. Este gráfico fue realizado eh, con base a 3 diferentes deportes, como lo pueden observar. Entonces, en el gráfico nos representa una zona de un bajo riesgo de lesión y otra zona con un alto riesgo de lesión, como podemos observar en la variable ACWR. En la zona de bajo riesgo de lesión podemos tener una variable o un dato de 0,8 a 1,3, y en el gráfico de alto riesgo de lesión podemos encontrar el ACWR por encima de 1,5. Perfeito. Bom, esse gráfico, essa variável, né, tomou grande proporção na ciência do esporte porque foi, depois da sua proposição, ele foi publicado em um consenso no Comitê Olímpico Internacional em 2016 e logo em seguida por um consenso de grandes pesquisadores renomados na área de carga de treinamento após um congresso no Catar, e depois disso praticamente viralizou no contexto tanto prático quanto científico. É importante a gente entender os órgãos que de alguma forma apoiaram essa variável para a gente saber por que ela é tão utilizada hoje em dia. Este gráfico trajo mucha repercusión en el área científica, tanto así que fue expuesto en varios comités, como en el Comité Internacional Olímpico y en diversos eventos científicos. Es bueno que conozcamos los entes responsables o los entes que se interesan sobre esta temática. Com base nisso, eu trago aqui a minha primeira pergunta. Eu não sei, Carlos Eduardo, se a enquete está pronta para os participantes, mas eu gostaria de saber se eles utilizam essa variável de alguma forma no controle do treinamento, da carga de treinamento dos atletas. Con base a esto, nos gustaría hacer una pregunta. Si usted utiliza el ACWR en el control de la carga de entrenamiento de sus atletas. Ya pueden observar en la pantalla la pregunta, y pues los invitamos a que voten y nos den una respuesta. Ahí, Carlos, le damos 45 segundos para responder. Ya tenemos el 65%, 70% de la gente que ha votado, que es una muestra grande, ¿no? Ahí. Súper, Fer, súper.
Carlos, vos podés ver ahí está. Bien, 75%, un poquito más. Llegamos al 80% y cortamos. Perfecto, perfecto. Ótimo. Pessoal, peço desculpas que nesse período de quarentena estamos todos trabalhando em casa, não tem como controlar e eventuais barulhos aqui, espero que não atrapalhem vocês. Ahí compartí los resultados, los dejo de compartir. Ahí, Paula, ¿vos está viendo los... Sim, estou vendo. Bem surpreendente, inclusive. Perfecto, seguimos. Ótimo. Perfecto. Bom, diferente de outros contextos, aqui a gente já tem um resultado um pouco mais acirrado, já vemos muitas pessoas não utilizando a variável, mas eu confesso que a grande maioria das pessoas utiliza, vamos dizer, ainda utiliza, né? Então, a partir disso, eu vou apresentar para vocês quais são as diferentes formas de calcular essa variável e o que isso implica na interpretação dela. Bueno, a diferencia de estas variables, me gustaría pues presentarles información sobre pues Paula, desculpa, fiquei perdido no final. Sem problemas, Carlos. Pode repetir? Sim, claro. Vou apresentar as diferentes maneiras de calcular a variável e o que isso implica na interpretação dessa variável. Voy a presentar las diferentes formas de calcular y lo que eso implica en el análisis de esta variable. Bom, a primeira forma, né, a forma tradicional, a maneira que essa variável foi proposta originalmente, ela foi calculada da seguinte forma. Como carga aguda, nós temos a soma da carga de uma semana. Então, somamos a carga de todos os dias daquela semana e cada semana a gente vai ter uma carga aguda, como está representado aqui pelas cores laranja claro. Lo primero, para calcular esta variable, debemos de sumar la carga diaria para obtener la carga aguda. E para o cálculo da carga crônica, a gente realiza uma média simples dessas 4 semanas que a gente está levando em consideração. Y para calcular la carga aguda, nosotros calculamos el promedio de esas últimas 4 semanas con un promedio simple. E para calcular a variável, nós realizamos a divisão, a razão, né, dessas duas variáveis. Então, seria a carga aguda dividida pela carga crônica, que foi calculada da forma que eu mostrei para vocês. E aqui, nessa forma tradicional, teríamos a CWR igual a 1,6. Para calcular esta variable, como les había mencionado, tenemos que dividir la carga aguda que obtuvimos durante las 4 semanas, dividido con la carga crónica, que es el promedio, el resultado de la semana 1 a la semana 4, obteniendo un resultado de 1,6. E essa forma de calcular, a gente também dá um nome de médias móveis acopladas, né? Ou de média móvel acoplada, porque a carga aguda da semana em questão, ela entra no cálculo da carga crônica. Então, como vocês podem ver, o valor da semana 4, ele se refere à carga aguda, mas também participa da média do cálculo da carga crônica. Por isso que a gente usa a expressão acoplada. Como pueden observar, esta variable se obtiene a partir de un promedio, de una media móvil acoplada, porque la carga aguda y la carga crónica resultados dependen una de la otra. Uma segunda maneira de calcular é exatamente a mesma lógica, porém a carga, a gente chama de carga, de média móvel desacoplada. Se eu não me engano, teve só um errinho de tradução aqui, Carlos. Aqui nesse slide seria desacoplada.
Ok. Sem problemas, onde a carga aguda é a semana 4, da mesma forma, porém, a carga crônica ela vai ser a média das semanas 1 a 3. Então, das 3 semanas anteriores, de forma que a semana atual não entra no cálculo da semana, da carga crônica. Otra forma de calcular es a través de la media móvil desacoplada. Les pido disculpas con la traducción, es desacoplada, que se tiene en cuenta los valores de la carga aguda durante las 4 semanas y en la carga crónica solo se tienen en cuenta los promedios o las medias de la semana 1 a la semana 3 sin llevar en consideración la semana actual. Perfeito. Então, se nós observarmos esse gráfico, as cargas agudas são exatamente iguais às cargas agudas do gráfico anterior. Porém, como estamos calculando a carga crônica de maneira desacoplada, o nosso resultado de ACWR é diferente, porque a nossa variável deu 2. Como podemos observar, los valores o los resultados de la carga crónica durante, tomando esas 4 semanas, son iguales al anterior gráfico. Sin embargo, el resultado de la carga crónica, teniendo en cuenta que no se llevó en consideración la semana actual, cambia el resultado. Parêntese é que eu falei inicialmente que a carga aguda ela é calculada pela soma das cargas diárias. Então, a carga aguda de uma semana é a soma da carga dos 7 dias. Mas é possível também calcular a carga aguda de uma semana como a média das cargas diárias. Então, é importante a gente entender isso, porque muda também a nossa forma de calcular a CWR e a interpretação tem que levar isso em consideração. Paula, pode repetir um pouquinho mais devagar? Claro, Um pouco mais sem curtas, problemas. aí fica um pouco perdido. Sem problemas. No cálculo da carga aguda, em geral, nós fazemos a soma das cargas diárias, dos 7 dias da semana. Mas é também possível calcularmos por meio da média das cargas de cada um dos dias daquela semana. Esse gráfico aqui no canto inferior é um exemplo disso. Con relación a la carga aguda, nosotros podemos tomar los resultados de cada sesión, pero también otra forma de calcularlo es a través de los promedios de esa carga diária. Perfeito. Uma terceira forma de calcular a CWR é por meio de médias móveis que são ponderadas de maneira exponencial. Otra forma de calcular esta variable es a través de medias de la media móvil ponderada. O cálculo final, a variável ACWR, ela é obtida da mesma forma, que é a carga aguda dividido pela carga crônica. Mas nós não realizamos apenas uma média simples. A gente realiza uma média que dá maior peso para as cargas mais recentes. Como pueden observar, la carga aguda se calcula de igual forma, sin embargo, no se utiliza una media simple para realizar este cálculo. Perfeito. Então, a fórmula assusta um pouco, mas ela é simples de calcular e qualquer planilha do Excel é capaz de ajudar no cálculo dessa variável. É basicamente entender esse conceito que ela dá peso diferente para as cargas que foram feitas em dias diferentes. Inicialmente puede asustar un poco esta fórmula, sin embargo se puede realizar en una planilla de Excel de forma muy sencilla. Lo importante es tener en cuenta, entenderla para poder realizar este cálculo. Uma outra variação da forma de calcular a CWR é que podemos também mudar as faixas de tempo que utilizamos para calcular a carga aguda e a carga crônica. Nesse exemplo, estamos usando 7 dias para a carga aguda e 28 dias para a carga crônica, mas poderíamos usar, por exemplo,
7 dias de aguda e 21 dias de crônica e fazer outras variações de acordo com o contexto do esporte. La ventaja que tenemos con esta fórmula es que podemos variar los días relacionados a la carga aguda y crónica teniendo en cuenta nuestro deporte. Aqui eu trago a segunda pergunta, né, para aqueles que utilizam a ACWR no contexto do controle da carga dos seus atletas, qual forma de calcular que vocês utilizam? Y traigo esta pregunta para las personas que utilizan esta variable de cómo es el cálculo en el control de la carga de entrenamiento de sus atletas, qué fórmula utilizan. Ahí, Carlos, Paula, yo ya la alargué mientras Paula estaba hablando, así ganábamos tiempo en las respuestas. Perfecto, Fer. Bien, Carlos, ahí está, 1 minuto y medio, 222 personas respondieron, 215, es el 60% de la gente, ¿sí? Perfecto. Mostramos los resultados. Ótimo. Bom, eu trouxe essa pergunta para a gente refletir que é importante sabermos como estamos calculando a variável, porque a interpretação dos resultados vai variar de acordo com a forma que escolhemos para calcular. Yo traje esa pregunta para reflexionar un poco sobre la forma de calcular y sabemos pues que los resultados están acordes pues con ese tipo de fórmulas. Aqui nós temos uma tabela de um artigo do grupo do professor Tim Gabbett, onde eles comparam os resultados de ACWR calculados da maneira tradicional e calculados da maneira desacoplada. Aquí traje esta tabla del investigador Wim Gabbett, donde comparan dos resultados a través de la fórmula tradicional y a través de la fórmula con promedios desacoplados. E o interessante dessa tabela é que nós observamos que com os mesmos valores de carga para todas as semanas, ou seja, mesmos valores de carga aguda e mesmos valores de carga crônica, diferentes formas de calcular vão trazer diferentes valores de ACWR. Como podemos observar, con los mismos valores a lo largo pues, de la semana de la carga, podemos observar que las dos fórmulas presentan resultados diferentes. No caso dessa comparação, a principal divergência, a principal diferença se dá onde está demarcado por esse círculo, que é justamente a partir de 1,5. Então, o cálculo de maneira desacoplada atinge valores muito maiores do que o cálculo tradicional. Como podemos observar, la diferencia se da a partir de 1.5, a través del promedio desacoplado podemos observar que los valores son mayores comparados con la fórmula tradicional. Agora, comparando a forma de calcular da maneira tradicional e a forma da EWMA, que são as médias ponderadas,
a gente observa que também há uma diferença um pouco antes do 1.5, mais ou menos ali em 1.3, de forma que as médias ponderadas tendem a ser um pouco mais sensíveis do que a fórmula tradicional. Aquí en este gráfico podemos visualizar la comparación de la forma tradicional versus el promedio ponderado, la variable EWMA. Y como podemos observar, a partir de 1.5, la fórmula calculada a través del promedio ponderado se torna un poco más sensible en comparación con la tradicional. A maioria das evidências científicas, das publicações feitas até hoje, utilizaram a forma tradicional de calcular, utilizando a carga aguda com 7 dias e a carga crônica com 28 dias. Hasta ahora la gran mayoría de investigaciones se han utilizado o las han realizado con la fórmula tradicional utilizando 7 días y 21 días. Poucos estudos utilizaram a EWMA e esse gráfico que eu trago aqui agora é de um estudo feito pelo grupo do professor Tim Gabbett com atletas de futebol australiano, que eles não observaram diferenças nos resultados em relação à lesão, apenas uma maior sensibilidade da EWMA. Paula, pode repetir um pouquinho mais devagar? Claro, sim. Esse gráfico é de um dos poucos estudos que utilizou a EWMA na análise da relação com lesões. Este es uno de los estudios, de los pocos estudios donde utilizaron la variable EWMA con relación al índice de lesiones. Foi um estudo feito pelo grupo liderado pelo professor Tim Gabbett em atletas de futebol australiano, e eles observaram os mesmos resultados, porém a EWMA foi um pouco mais sensível no risco de lesões. Fue un estudio realizado también por el grupo del Dr. Gabbett, donde demostraron de cómo esta variable es un poco más sensible con relación al índice de lesión de jugadores de fútbol americano. Australianos. Bom, alguns outros pontos que são importantes quando estamos falando de interpretação da variável. O primeiro ponto é que lesões são fenômenos complexos. Então, muito menos a carga de treino quanto a CWR vão explicar todas as lesões. Uno de los puntos importantes de interpretación son las lesiones, que son fenómenos complicados. Além disso, apesar de muitos estudos já terem utilizado essa variável na análise com a incidência de lesões, existe uma diferença metodológica na forma que as lesões foram ou são registradas. A pesar de que ya han utilizado este promedio ponderado, se pueden observar diferencias en las metodologías, en el registro de las lesiones. E então, como já falamos antes, se eu calculei a CWR de forma diferente e se eu registrei as lesões utilizando critérios diferentes, a comparação dos resultados fica bastante limitada e tem que ser feita de maneira bastante cautelosa. Como ya lo dije anteriormente, las diferencias metodológicas en el registro y el cálculo nos pueden llevar pues a obtener sesgos o malos resultados. Outro ponto é que a CWR deve ser interpretada também de acordo com alguns fatores que moderam e mediam essa variável, como, por exemplo, a idade do atleta, o nível de capacidades físicas e outros. Este promedio ponderado también se debe calcular teniendo en cuenta factores como la edad y la capacidad física de nuestros atletas.
Carlos, esse slide se refere à ACWR como um todo, não apenas à fórmula de calcular com médias ponderadas, só para garantir que é isso mesmo que você está falando, ok? É isso mesmo que estou falando. Perfeito. Além disso, o que foi observado, e eu vou trazer mais para frente, é que o que parece é que atletas que têm cargas crônicas maiores, né, elevadas, parecem tolerar ACWRs maiores quando comparado com outros atletas com carga crônica menor. Paula, desculpa que o sinal ficou um pouquinho ruim aqui em casa. Você pode repetir? Claro, não, sem não escutei problemas. muito bem. Sem problemas. A interpretação da ACWR também tem que levar em consideração a carga crônica, porque o que parece é que quando atletas que têm carga crônica elevada atingem o mesmo valor de ACWR que atletas com carga crônica mais baixa, eles tendem a tolerar melhor os riscos. Hay que tener también en cuenta los valores de interpretación de esta variable ACWR por sí sola, teniendo en cuenta que los valores para algunos atletas relacionados a la carga crónica son elevados y para otros no tanto. Perfeito. Em resumo, não é interessante analisar ou interpretar a ACWR de maneira isolada. O contexto é sempre determinante. Então, as características do atleta, as características do esporte e as características metodológicas no cálculo das variáveis. En resumen, para interpretar esta variable ACWR, se debe interpretar de forma en conjunto. No se puede interpretar de forma isolada, como ya lo mencionamos. Hay que tener en cuenta factores relacionados a lesiones, diferencias metodológicas, factores relacionados a la edad y los valores de carga crónica. Agora eu trago algumas críticas e limitações que foram feitas a essa variável, né, a esse modelo ao longo do tempo. Eu vi que algumas pessoas já fizeram perguntas com relação a isso, vou tentar respondê-las. Se eu não conseguir, pode chamar minha atenção aqui, Carlos, que eu retorno. Perfecto. Ahora voy a hablar un poco sobre las críticas y limitaciones de esta variable. Veo que algunos de ustedes ya hicieron algunas preguntas relacionadas a esta temática y espero responderles a todos. Uma das primeiras críticas que foi feita à fórmula de calcular tradicional é que ela não levava em consideração as características da distribuição da carga. Una de las críticas para el cálculo de la forma tradicional era que ella no tenía en cuenta la distribución de la carga para realizar el respectivo cálculo. Então, esses três gráficos aqui mostram exatamente três atletas que, ao longo de 4 semanas, tiveram cargas diárias distribuídas de maneira diferente. Como podemos observar, tenemos 3 atletas que durante esas semanas tuvieron cargas de entrenamiento distribuidas de formas diferentes. Consequentemente, tiveram cargas semanais também diferentes, mas ao calcularmos a variável ACWR, nós vamos encontrar o mesmo valor para estes 3 atletas. En consecuencia, tuvieron cargas crónicas diferentes, pero el valor de la ASWR fueron iguales. Uma das respostas do próprio grupo liderado pelo professor Tim Gabbett foi utilizar a forma de médias ponderadas e comparar com a forma tradicional. Una de las respuestas dichas o propuestas por el doctor Gabbett fue utilizar los promedios ponderados.
No mesmo grupo de atletas, eles compararam a ACWR calculada de forma tradicional e a CWR calculada de forma com médias exponenciais, tanto na pré-temporada quanto na temporada regular. Los cálculos de este estudio nos presentan los resultados de la pretemporada versus los resultados de la temporada utilizando el promedio tradicional y el promedio ponderado. Em linhas gerais, né, de forma resumida, como eu já tinha dito, os resultados foram semelhantes, mas a variável com médias ponderadas se mostrou um pouco mais sensível para identificar o risco de lesão. Como ya lo hemos mencionado, los resultados pueden ser similares, sin embargo, los resultados a través del cálculo con promedios ponderados demostraron ser un poco más sensibles relacionados al índice de lesión. É importante destacar que as médias ponderadas foram sugeridas por um grupo de pesquisadores do Reino Unido, mediante a crítica anterior, e vem sendo utilizada por vários grupos de pesquisa, inclusive pelo grupo do professor Tim Gabbett. Cabe resaltar que estos promedios ponderados fueron propuestos por un grupo de investigación de Reino Unido y a la fecha varios estudios las utilizan, incluyendo el grupo de investigación del Dr. Gabbett. Uma outra crítica que foi feita ao modelo era justamente o fato de acoplar, utilizar a carga aguda no cálculo da carga crônica, já que isso poderia gerar uma correlação falsa, uma correlação espúria entre essas duas variáveis. Otra de las críticas es utilizar o acoplar estas dos variables. Hablamos de la carga aguda y crónica, que puede generar una correlación no tan confiable. Uma resposta do professor Tim Gabbett e seu grupo de pesquisa foi justamente pegar o mesmo banco de dados de um grupo de atletas de cricket e calcular a ACWR em relação a lesões, calculando tanto de maneira acoplada quanto desacoplada. Una de las respuestas que intentó dar el Dr. Gabbett fue utilizar unos datos de unos atletas de cricket y aplicar estas dos fórmulas de forma acoplada y desacoplada. E o que eles observaram foi que a variável calculada das duas formas apresenta resultados praticamente idênticos. Como podemos observar, los resultados nos dicen que a través de estas dos fórmulas los resultados son casi iguales. O gráfico do canto superior esquerdo é justamente a correlação entre a forma acoplada e desacoplada, que foi uma correlação quase perfeita. O que mostrou é que, a partir do valor 1, a forma desacoplada tende a ter um resultado, tende a ter números um pouco maiores, como eu já tinha mostrado antes. Como pueden observar en el gráfico superior del costado izquierdo, nos presenta una correlación casi perfecta, una correlación de 0.8. En comparación, podemos observar los datos del gráfico de una forma acoplada que nos muestra ser un poco más sensibles. Um outro grupo de pesquisa fez uma análise muito semelhante, um grupo que não é liderado pelo professor Gabbett, também em resposta a essa crítica, e encontrou resultados parecidos. Então, é um outro grupo reforçando esse mesmo achado. Otro grupo que no es el del Dr. Gabbett también realizó un estudio similar y los resultados fueron muy parecidos, reforzando los resultados que acabamos de presentar.
Uma outra crítica que foi feita por este mesmo grupo de pesquisadores que questionou a questão acoplada e desacoplada foi em relação à utilização de uma razão para calcular a variável. Otra crítica que realizaron sobre estas variables es utilizar la proporción para hacer el cálculo. Eles argumentam que, ao utilizar essa proporção para calcular a ACWR, nós estamos basicamente redimensionando a carga aguda em função da carga crônica e diminuindo a variabilidade destas duas variáveis isoladas. Utilizando esta proporción estamos redimiendo pues este resultado y no... Paula, pode repetir a última parte? Desculpa. Sim, sim. Essa parte é um pouco difícil mesmo, Carlos, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Ao utilizar uma proporção, a gente faz um redimensionamento do numerador, que no caso é a carga aguda, em função da carga crônica. Utilizando esta proporción, redimensionando el numerador con relación a la carga aguda. Além disso, nós diminuímos a variabilidade destas duas variáveis, quando, por exemplo, elas são analisadas de forma isolada. Con esto podemos reducir la variabilidad cuando nosotros las analizamos por separado. Ainda não houve uma resposta direta a essa crítica, mas foi uma das mais recentes feitas e também não sei se o grupo tem interesse em continuar respondendo cada uma das críticas que vêm sendo feitas. Todavía no hay una respuesta concreta para esta temática y no sé si este grupo quiere continuar profundizando pues para dar más respuestas. Uma revisão de literatura recente, publicada esse ano, fez um apanhado das principais questões, né, das lições que nós podemos aprender com base nos estudos que analisaram a ACWR. Esta revisión realiza unas críticas muy fuertes precisamente sobre los problemas anteriormente descritos. Basicamente, os autores dividiram as críticas em duas partes. Alguns problemas matemáticos, que são relacionados ao cálculo da variável, e alguns problemas estatísticos, que foram dos estudos que utilizaram essa variável. Básicamente, el estudio se centra en dos puntos. El primero son los problemas matemáticos y segundo, la implementación de la ASWR relacionado pues a los problemas estadísticos. Na primeira parte, como eu já disse, eles retomaram as críticas em relação ao uso da razão, a média móvel acoplada e trouxeram duas novas questões em relação às médias ponderadas e em relação ao tapering. Como podemos observar, los problemas matemáticos están relacionados a la proporción, a la media móvil acoplado, al peso que se le estaría dando a esta EWMA y al tapering. Os autores analisaram que, ao utilizar a EWMA, que parece ser uma forma de calcular mais adequada, até o dia número 50, a gente atribui um peso equivocado para o primeiro dia de treino. Los autores mencionan que utilizar la variable EWMA a partir hasta los 50 primeros días, dándole peso pues a esta variable,
de forma equivocada a partir del día 1. Exato. E o tapering é justamente pelo fato de que o gráfico inicial proposto pelo Tim Gabbett apresenta um pequeno aumento do risco de lesões com a CWR abaixo de 0,8. Y con relación al tapering, el gráfico del doctor Gabbett presenta un valor de 1,8, básicamente en esa zona. E se nós pensarmos em esportes que utilizam essa estratégia de periodização, em que reduz a carga de treino antes de eventos competitivos, em tese, isso seria um aumento do risco de lesões. Então, é justamente essa a crítica. Si nosotros nos vamos a la práctica, hablando del tapering, ese valor podría aumentar, o ese valor generado en esa zona podría aumentar el riesgo de lesión. A segunda crítica em relação aos problemas estatísticos dos estudos que utilizaram essa variável falam que o tamanho das amostras não era suficiente ou não era adequado. Os testes estatísticos que foram utilizados também não eram adequados para a característica dos dados longitudinais e também apresenta, mais uma vez, uma hipótese falha, né, um certo viés, quando falam que existe um aumento do risco de lesões com a CWR menor que 0,8. Con relación a los problemas estadísticos, podemos mencionar el tamaño de la muestra, los tratamientos estadísticos utilizados, la hipótesis, el sesgo y pues como resultado ese valor de menor de 0,8 aumentando el riesgo de lesión. Eu vi que uma das perguntas feitas por vocês foi justamente em relação às críticas feitas pelo professor Franco Impellizzeri, então eu vou resumir as críticas mais recentes, mas eu vou deixar para vocês chegarem às conclusões que vocês acharem melhores. Observé una pregunta relacionada a las críticas del doctor Impellizzeri. Entonces, pues voy a explicar un poco y pues más adelante vamos a hablar sobre esto. Já há algum tempo, mais de um ano, esse professor, Franco Impellizzeri, que é um professor italiano que trabalha em uma universidade australiana, vem apresentando críticas fortes ao modelo e, mais recentemente, eles apresentaram talvez o que seja a principal crítica deles ao modelo do professor Tim Gabbett. Bueno, este investigador italiano ha presentado o ha generado diversas críticas con relación a la metodología utilizada por el doctor Gabbett. Neste trabalho que ainda, desculpe, não foi publicado ainda, então é importante ressaltar isso, que é um pré-print, ele mostrou que a ACWR está relacionada com lesões quando ela é calculada da maneira usual e também quando utilizamos cargas crônicas aleatórias. Então, se utilizamos valores reais ou valores aleatórios de carga crônica, a relação com lesão é muito semelhante. Bueno, les presento este estudio del doctor Impellizzeri que aún no se ha podido publicar. Ahí pueden observar que es un preprint. Entonces, como resultado de este estudio, él calculó el índice de lesión teniendo en cuenta la forma tradicional comparado con valores aleatorios. Y los resultados que obtuvo este grupo de investigación es que tanto la forma tradicional como el cálculo a través de valores aleatorios presentaron el mismo índice o la misma relación con las lesiones.
Vou trazer as principais conclusões e reflexões deste estudo, mas eu ressalto mais uma vez que a ideia é apresentar para vocês as discussões para que cada um consiga refletir e se apropriar ou não dessa variável na sua prática. Voy a presentar algunas críticas y limitaciones con relación a este estudio para que pues ustedes analicen y pues verifiquen y pues la idea es apropiar algunos conceptos. A primeira questão que os autores apontam é que a teoria etiológica que foi desenvolvida para explicar a relação encontrada entre a ACWR e o risco de lesões, ela não é sustentada. La primera crítica es que esta teoría etiológica desarrollada para explicar esta relación encontraron algunos estudios con relación al riesgo de lesión no está sustentada. Como eu já disse antes, eles também criticam o fato de que a razão é um procedimento que redimensiona e amplia de maneira exponencial o efeito que a carga aguda tem no cálculo. Como ya lo había mencionado anteriormente, la proporción es redimensionada, ampliando exponencialmente el efecto de la carga aguda. A razão, utilizando médias para o cálculo do numerador e do denominador, apresenta um desvio padrão menor, assim como de maneira que cada unidade de aumento na nova variável explicativa vai apresentar maiores valores de odds ratio, né, que são a variável utilizada no risco de lesões. Então, é como se potencializássemos os riscos de uma maneira equivocada. Una proporción usando medias en el numerador y el denominador tendrá una menor desviación estándar, así como una unidad de aumento en la nueva variable explicativa corresponderá a los mayores, a una mayor proporción. A razão também causa reclassificação artificial e não justificada do ponto de vista fisiológico, o que influencia mais uma vez os resultados. La proporción también causa reclasificaciones artificiales y no justificadas desde el punto de vista fisiológico, teniendo pues relación con los resultados. Eles também dizem que nem mesmo a ACWR ou apenas a carga aguda possuem informações que sejam úteis para predizer lesões. Ningún ACWR o la carga aguda poseen informaciones útiles para predecir las lesiones. E por fim, os autores dizem que os resultados que são baseados nesta variável, que já foram reportados na literatura até então, são afetados por estes artefatos e que, dependendo da característica dos dados, eles podem resultar em associações negativas, positivas ou mesmo ausência de associações. Los resultados basados en la ACWR reportados en la literatura son afectados por artefactos que, dependiendo de la característica de los datos, resultan en asociaciones negativas, positivas y positivas. Mais recentemente, o professor Gabbett escreveu um artigo onde ele compila, onde ele reúne todos os mitos que ele vem observando ao longo destes últimos anos relacionados à ACWR e explica um por um. Como podemos observar, el doctor Gabbett realizó un estudio recopilando los mitos relacionados a esta temática
y pues tratando pues de darle como una explicación. É importante explicar que este artigo do professor Gabet foi escrito antes desta última crítica apresentada pelo professor Impelizzeri. Es importante mencionar que este artículo o este estudio presentado por el profesor Gabet lo hizo antes de la crítica que se va a publicar hecha por el doctor Impericelli. O primeiro mito é afirmar que a carga de treinamento explica todas as lesões. Como eu disse um pouco antes na apresentação, as lesões são fenômenos complexos e sofrem influências de diversos fatores. El primer mito es que la carga, esta variable explique 100% el riesgo de lesión, como lo dijimos anteriormente. El índice o el riesgo de lesión está relacionado a muchos factores. Por exemplo, questões como a idade, lesões prévias, experiência de treinamento, fatores psicológicos, dentre outros, podem afetar como cada atleta tolera e responde às cargas de treinamento. Factores relacionados con la edad, lesiones anteriores, experiencia de entrenamiento, pues pueden interferir en estos factores. O segundo mito é uma regra que é comumente utilizada no contexto prático, que é uma regra de que devemos aumentar apenas 10% da carga de semana para semana. Otro mito que nos presentan es la regla del 10%, que de semana a semana tenemos que tener en cuenta pues este valor para ir incrementando la carga de entrenamiento a lo largo del año. A verdade é que a evidência científica por trás desta regra ou desta afirmação, ela é muito frágil ou quase inexistente. La verdad, la evidencia científica que respalda esta teoría es muy frágil. E que precisamos pensar o que esse 10% representa dependendo de onde o atleta se encontra. Por exemplo, se já estamos muito próximos de cargas muito altas, valores menores do que 10% podem ser mesmo valores muito grandes, por exemplo. Debemos de pensar en qué representa este 10% en cargas elevadas. Ese 10% puede representar altas cargas en el atleta. E o contrário, se o atleta se encontra em valores de carga crônica muito baixos, talvez aumentar apenas 10% ou menos do que 10% pode transformar esse processo, essa progressão muito lenta. Y lo contrario, si el atleta presenta carga crónica muy baja, ese 10% no va a ser suficiente. O terceiro mito é que nós devemos evitar os spikes, né, os picos de carga e as quedas de carga, as quedas bruscas, a todo custo. También debemos evitar los picos y las caídas a todo costo. E como vocês já perceberam até aqui, isso não é verdade, né? Então, aumentar o risco não significa que estamos aumentando o número de lesões, né? Não significa que mais lesões vão acontecer. Como ustedes ya se han podido dar cuenta, aumentar el riesgo de lesión no significa que más lesiones vayan a acontecer. E também, se eu utilizo estratégias de periodização, como intensificar a carga e logo em seguida realizar tapering, isso pode gerar, como nós já vimos, um valor de ACWR que, teoricamente, aumenta o risco de lesões. Paula, aí vou te pedir a metade da frase e depois a outra metade. Sim, claro, sem problemas. Existe uma estratégia de periodização onde nós aumentamos a carga de treino
e logo em seguida fazemos o tapering antes de competições. Existe una forma de periodización que aumentamos la carga y luego pasamos al tapering durante las competiciones. Se utilizarmos essa estratégia, vamos observar que a ACWR fica menor do que 0,8 e, em tese, aumentaria o risco de lesões. Si lo utilizamos de esa forma, podemos observar que esa variable queda por debajo de 0,8. Uma outra questão que foi observada é que existe um efeito tardio. Então, se eu atinjo um valor de ACWR que aumenta o risco hoje, não significa que algo ruim vai acontecer hoje ou amanhã. Ese valor también puede generarse de forma pues posterior. Paula, aí fiquei perdido. Basicamente que o que a variável te mostra hoje, né, o que foi observado é que as lesões ou problemas, elas acontecem muitas vezes na semana seguinte. Existe um efeito tardio das consequências. Como podemos observar, las lesiones se generan de forma tardías. E o mais importante desta variável é que ela nos ajuda a analisar o custo, a relação de custo e benefício nas tomadas de decisão. Lo más importante de esta variable es que nos ayuda a tener pues un costo-beneficio con relación pues a esta temática. O mito número 4, ele seria pensar que o valor de ACWR 1.5 é um valor mágico. Otro mito es llegar a pensar que ese valor de 1.5 en la ACWR es el valor mágico. Já sabemos que isso não é verdade e que existem vários fatores que influenciam nessa análise, como a idade, o tempo de experiência dos atletas e as suas capacidades físicas. Ya sabemos, como lo mencionamos anteriormente, que esto depende de varios factores como la edad, el tipo de lesión, la experiencia de entrenamiento. E o mito número 5, o último mito, é que tudo se resume a ACWR. Y el mito número 5 es que todo se resume en ese ACWR. Qualquer profissional que trabalhe no contexto do esporte, seja de alto rendimento ou não, sabe que nenhuma variável sozinha vai nos trazer todas as respostas. Cualquier profesional que trabaja en el alto rendimiento como en cualquier otra área sabe que esta variable no nos va a traer una respuesta. Aqui é um exemplo de que valores altos de carga crônica podem ajudar a minimizar o risco de lesão. Como podemos observar, aquí valores altos de carga crónica pueden bajar el índice de lesión. Bom, tentando resumir os achados de uma revisão sistemática recente, que analisou mais de 20 estudos que usaram essa variável, eu trouxe um resumo final. Teniendo en cuenta estas revisiones sistemáticas en más de 20 estudios, voy a traer algunos puntos para tener en consideración. A revisão observou mais de 20 artigos, mais de 20 estudos que foram realizados em diferentes esportes, em diferentes grupos de pesquisa e publicados em diferentes periódicos, prioritariamente em esportes coletivos. Desculpa, Carlos. Tranquila, esta revisión trae más de 20 estudios que se realizaron en diferentes deportes, especialmente en deportes colectivos.
Foram encontradas muitas diferenças entre esses estudos no que diz respeito à forma de calcular a variável, as análises estatísticas utilizadas, as formas de registrar lesões, os métodos e medidas de carga interna e externa. Fueron encontradas varias inconsistencias relacionadas a los métodos de cálculo, a la forma estadística con la que se hicieron estos estudios. Mas, de uma forma bem geral, o que essa revisão concluiu é que parece que aumentos rápidos na carga de treinamento estão associados a um aumento no risco de lesão. Lo que nos trae esta revisión es que aumentos rápidos de la carga de entrenamiento están relacionados al aumento de los índices de lesiones. Mas é importante termos atenção que diferentes estudos utilizaram ou encontraram diferentes zonas de ACWR para o aumento do risco. Hay que resaltar que estos estudios encontraron diferentes picos relacionados a la zona donde se presenta este ACWR. Aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos que foram feitos especificamente no futebol. Aquí traje algunos estudios, algunos resultados que se hicieron específicamente en fútbol. A variável de mensuração da carga que é mais comumente utilizada é a PSE da seção. La variable más utilizada por sesión es la percepción subjetiva de esfuerzo PSE. E com relação ao cálculo da ACWR, a maioria dos estudos utilizou a média móvel com 7 dias para o cálculo de carga aguda e 28 dias para o cálculo de carga crônica. Y con relación a la variable ACWR, podemos observar que se utilizó una media móvil con datos relacionados a la carga aguda de 7 días y la carga crónica se calculou tomando los últimos 28 días. A minha recomendação é que as pessoas que estão no contexto prático tentem buscar sempre as evidências que mais se aproximam da sua realidade, do seu contexto. Não adianta estudar atletas de elite que utilizaram GPS se trabalhamos apenas em atletas amadores e não temos recursos para utilizar GPS, por exemplo. La recomendación para todos es que busquen evidencias científicas que se acerquen a su realidad. Por ejemplo, si van a buscar un estudio que hable con GPS u otros instrumentos que pronto no tenemos o en otros contextos, si es alto rendimiento, si es amateur, entonces la recomendación es que esos estudios que busquen estén relacionados a la realidad que tiene cada profesional. A última parte dessa apresentação, dessa conversa com vocês, é tentar trazer algumas aplicações práticas desta variável na realidade profissional da ciência do esporte. Para finalizar esta conversación que tenemos, voy a hablar un poco sobre las aplicaciones prácticas de esta temática. Esta é uma variável que é muito útil e muito interessante quando pensamos a progressão das cargas de treinamento ao longo do tempo. Esa es una variable muy importante cuando está relacionada a la progresión de las cargas de entrenamiento. Ela nos oferece informações para gerenciar o risco que queremos expor os nossos atletas, por exemplo, seja num processo de reabilitação, seja em um processo de transição, ou mesmo já durante o treinamento. Es una variable muy, muy importante que nos ayuda
a identificar el riesgo de lesión que nosotros queremos llevar o exponer a nuestros atletas, bien sea en un proceso de rehabilitación, transición o directamente pues, relacionado con el entrenamiento. Como eu já tinha dito para vocês, é basicamente uma questão, uma variável, né, uma informação que potencializa, que contribui para a comunicação entre os profissionais da equipe. Desculpa, Paula, pode repetir? Sim. Deu ruim. Essa variável ela também pode contribuir com a comunicação entre os diferentes profissionais da equipe, sejam preparadores físicos, treinadores, médicos e os próprios atletas. Esta variable también puede fortalecer la comunicación que pues, podría tener el cuerpo técnico y pues, también los atletas. Porque cada profissional tem os seus objetivos, mas todos querem que os atletas desempenhem da melhor forma e querem ganhar jogos. Porque los diferentes profesionales tienen diferentes objetivos, pero pues los atletas sí tienen un objetivo en común que pues es mejorar y tener ganar performance. E se todas essas pessoas entendem como controlar o risco e o benefício das decisões, esse processo tende a ser cada vez melhor. Si todos entienden los beneficios y pues el riesgo de lesión, pues vamos a obtener pues muy buenos resultados. Por fim, as conclusões dessa conversa com vocês hoje é que nós temos uma variável que tem bastante evidências consistentes, e também tem uma certa aplicação prática. Para concluir, podemos observar que pues, esta variable tiene bastantes evidencias consistentes y aplicación práctica, pero por otro lado también tiene bastantes críticas y limitaciones. Exatamente, já me adiantou aí, Carlos. Então, a mensagem final que eu gostaria de passar, né, para cada profissional, para cada pessoa que está aqui acompanhando, é que deve ser feita uma reflexão, uma análise crítica e tomar a decisão que acha melhor para o seu contexto, para a sua realidade. Paula, desculpa, pode repetir? Sim. Com base nessas conclusões, nessas informações que conversamos hoje, cada um deve refletir sobre os pontos positivos e negativos e tomar a decisão que acha melhor com relação ao uso da variável. Con esas conclusiones podemos reflexionar sobre las ventajas y desventajas de esta variable y la mejor forma de llevarla a la práctica. É isso. Muchas gracias. Aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade para me mandar e-mails, fazer perguntas nas redes sociais, acompanhar, estou sempre à disposição. Como pueden observar, ahí están los contactos de Paula. Cualquier cosa, con mucho gusto, va a estar atendiendo pues, a sus preguntas. Se tiver alguma pergunta, Carlos, que o pessoal tenha feito durante a apresentação e quiser retomar, estou à disposição. Sim, Paula, tem várias perguntas. Edu, Fer, ¿cómo vamos a manejar la temática? ¿Cuántas preguntas seleccionamos? Ahí las estuve leyendo, y algunas que creo que las fue respondiendo. Me parece que la de Mario, yo te la pregunto y vos la traducís para Paula, pero ¿es relevante el proceso de rehabilitación en el cálculo de carga crónica? Paula, o Mário te está fazendo uma pergunta de que se é relevante o processo de reabilitação, o cálculo da ACWR. Sim, com certeza. É uma variável que pode contribuir muito
para o processo de reabilitação e, como eu disse, também para a transição, para o retorno ao treinamento junto com a equipe, por exemplo. Es una variable que es relevante, no solo en los procesos de rehabilitación, sino también en los procesos de transición. Bien, la otra pregunta es, ¿tendríamos que esperar 4 microciclos para determinar la carga crónica o podríamos minimizar esse tempo? Paula, se a gente tem que aguardar quatro microciclos para fazer o cálculo. Essa é uma ótima pergunta. Como eu mostrei, não é necessário sempre utilizar 28 dias, mas é a forma tradicional. Então, mesmo que você tenha valores antes de 4 microciclos, ainda não seria o adequado. Bueno, creo que esta pregunta la hace Daniel Hurtado. Paula nos dice pues que no es necesario, como ya se expuso anteriormente, de tomar estos 4 microciclos como referencia para calcular esta variable. Ahí creo que Cristian pregunta ¿cuál es la experiencia que tiene Paula? ¿Cuál sería el cálculo que más recomienda, digamos, no? Paula, o Christian pergunta que, baseado na tua experiência, que qual é o melhor cálculo ou qual cálculo você pode recomendar para a gente? Boa pergunta, Christian. Hoje, com base nas evidências e com base na minha experiência prática, eu recomendaria utilizar a EWMA. Cristian, que con base a las experiencias y pues a la evidencia científica, ella recomendaría utilizar el cálculo con el promedio ponderado. Bien, hay un montón de preguntas, ¿sí? Pensemos que se metieron casi 400 personas, hacemos las últimas 2 para no matarla en el tiempo y no matarlos a todos con el tiempo, ya hace 1h30 casi que estamos con Paula. A ver, busquemos alguna pregunta. Como una pregunta que me parece que es más para la carga aguda, ¿cómo contabilizan el día libre? ¿Le adjudican un valor o no lo computan? Paula, com relação ao cálculo, como a gente pode levar em consideração dentro do cálculo esse dia de folga que as equipes têm ou o atleta tem? Essa é uma divergência e pesquisadores diferentes podem apresentar respostas diferentes. Se você quiser já traduzir essa parte, que vem mais. No hay todavía, para respuesta a la pregunta, todavía no hay un consenso con relación a tener pues como una respuesta clara de ese día libre, del valor que se le adjudica a ese día libre. A forma que eu entendo como mais coerente é atribuir um valor de carga 0 e utilizar esse valor no cálculo, seja ele qual for. La recomendación que hace Paula es colocar 0 en ese día libre que se están refiriendo. Bien, a ver la última. No sé si vos tenés alguna pregunta ahí, Carlos, para hacerle. De la chica. Juan Ignacio pregunta, ¿el ACWR tiene mejor relación con alguna métrica en particular? Ejemplo, percepción subjetiva de esfuerzo, distancia, etc. A pergunta do Juan é que se a ACWR tem melhor relação com alguma medida em particular, por exemplo, a PCE, a distância.
acelerações, desacelerações? Uhum. Vou tentar explicar de uma forma que fique bastante claro. A ACWR é uma variável que analisa a carga de treino. Ela não é uma forma de mensurar a carga de treino. Esse é o primeiro ponto. Paula, desculpa que aqui estou tendo algum problema. Pode repetir, por favor? Sim, claro, sem problemas. A CWR, ela não é um método de quantificação da carga de treino. Ela é apenas uma variável de análise da carga de treino. Esse é o primeiro ponto. El primer punto es que el ACWR no es una variable para cuantificar el entrenamiento. E a segunda questão é que diferentes métodos de quantificação da carga, seja PSE para quantificar a carga interna, ou variáveis de GPS para quantificar a carga externa, já foram utilizados e já foram observadas relações com risco de lesão. Variables como la percepción subjetiva de esfuerzo, y distancia y otras variables pues ya fueron relacionadas con el índice de lesión. A minha recomendação é que sempre utilize uma medida de carga que faça sentido para o esporte ou o contexto que você está inserido. La recomendación es que utilice una variable que tenga pues sentido con relación pues al deporte. Isso. Perfecto. Bueno, Paula, muchísimas gracias de parte nuestra, de todo el equipo de Ciencias del Deporte de Catapult. La verdad que un placer el webinar que nos diste, así que de nuestra parte muchísimas gracias y a todos los participados, gracias por seguir participando y bueno, nos vemos la semana que viene. Carlos, Eduardo, para cerrar. No, nada, muchas gracias, Paula. También pues les pido disculpas si en algún momento llegué a cortar algunas frases o a acrecentar algo. Pues la temática no es fácil y pues traté de darle como la mejor, no hacer la traducción así puntual, sino pues traté de darle como un contexto para que pues se pudiera entender. Entonces les pido disculpas, cualquier molestia. Não, sem problemas, eu entendi perfeitamente. Carlos, agradeço ao Eduardo, a toda a equipe da Catapult pelo convite, é sempre um prazer. Eu que peço desculpas, gostaria muito de falar um espanhol fluente para comunicar com todos vocês da melhor maneira, mas espero ter contribuído da melhor forma e reitero que estou à disposição com os meus contatos aí para quem quiser continuar a conversa ou esclarecer alguma dúvida. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Así que bueno, buena semana y nos esperamos el siguiente webinar.